Boa tarde, que bom, né? Mais uma quarta-feira com nossa aula de história. Que coisa boa! Então, abram aí o livro na página 12. Nós vamos estudar hoje sobre a herança dos africanos. A gente sabe que, vocês sabem que o termo africano pode se referir à pessoa que vive na África ou a pessoas que traçam a sua ascendência a habitantes naturais da África. Os africanos, eles contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como dança, música, religião, a culinária, certo? Então, o samba, o afoxé, o maracatu, o congado, a capoeira, são exemplos de influência africana na música brasileira, que permanece até os dias atuais. Nós temos também instrumentos como o tambor, o atabaque e alguns tipos de flautas, berimbau, são heranças africanas que contribuíram para a cultura brasileira, certo? E eu quero dizer para vocês que os portugueses eles foram os primeiros a iniciar o comércio de escravo no Atlântico. Então, abram aí o livro na página 12 e vamos acompanhar a leitura comigo. Vamos lá? Herança dos africanos. Os povos africanos também contribuíram muito para a formação da sociedade e da cultura brasileira. No passado, africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar aqui, certo? Com a sua mão de obra. Então, eles eram escravizados. O termo escravizado são pessoas sem liberdade, que eram realizados trabalhos impostos por outro indivíduo. Outra pessoa mandava eles trabalharem, certo? Que tem poderes sobre ele. Então, esses africanos faziam parte dos povos distintos que viviam de diferentes formas por toda a África. Então, eles eram trazidos em navios negreiros, com péssimas condições de vida e também de saneamento, certo? Então, muitos ficavam doentes, ok? Pela falta de higiene que existia lá, que não tinha. Muitos morriam de banzo, que era a saudade que tinha dos seus familiares. E outra, se eu tivesse um irmão que tivesse naquele navio negreiro, quando nós fôssemos para a fazenda ser escravizados, ele não ficaria na mesma fazenda que eu, não, ele ficaria em outra, certo? Então, acompanha aí a vida dos escravos no passado. Por mais de 350 anos, os africanos trazidos ao Brasil foram a principal força de trabalho das plantações de café, das plantações da cana-de-açúcar, na produção de açúcar e nas minas de ouro. Eles também trabalharam nas fazendas de café e nas cidades. Muitos africanos e seus descendentes trabalharam como escravizados, pessoas sem liberdade, até 1888, quando a escravidão foi abolida. Aí foi criada uma lei, certo? Que aboliu a escravidão no Brasil. E essas pessoas se tornaram livres. Então, a plantações de cana-de-açúcar. Os africanos eram forçados a derrubar matas, preparar roçados, plantar e colher a cana-de-açúcar, produzir açúcar nos engenhos e ainda transportar mercadorias. Aí tem as minas de ouro. Nas minas, os africanos enfrentavam difíceis condições para extrair o ouro, pois havia perigo de desmoronamento e muitos adoeciam por passar o dia todo com os pés dentro d'água procurando ouro, certo? Por causa da umidade, frequentemente ficavam doentes. Aí nas fazendas de café, nas plantações de café, os africanos preparavam o solo, plantavam e colhiam e transportavam o café. Nas cidades, os escravizados abriam ruas, faziam calçadas, construíam igrejas, casas e palacetes. Também trabalhava como barbeiro, vendedores, ferreiro, oleiros e outros. A diferença dos escravos para os índios era porque os índios eram livres. Só que quando eles foram escravizados, aí eles não aguentaram. Já os escravos não, eles já vinham da África, já eram escravizados lá e passaram a ser escravizados aqui. Então os índios não aceitavam,
certo? Eles trabalhavam porque tinha pessoas vigiando, mas eles foram criados, eles nasceram livres. Já os escravos não, eles eram vendidos. E quando eles eram vendidos, ele teria que trabalhar aonde ele foi determinado, certo? Pelo seu dono. Então, e o que foi que aconteceu? Vamos lá. Virou aí na página 14. A resistência à escravidão. Os africanos e seus descendentes não aceitavam pacificamente o trabalho forçado e os maus tratos que eram submetidos. Como forma de lutar e resistir à escravidão, incendiavam as fazendas onde dormia e fugia para os quilombos, bem distante da fazenda para que não fossem encontrados, certo? Que eram esconderijo, onde viviam os escravizados não capturados. Além dos africanos, nos quilombos podiam viver indígenas e pessoas livres. Palmares, em Alagoas, foi o maior e mais conhecido quilombo, durando cerca de 100 anos. Zumbi, o último líder da resistência negra, esse quilombo foi morto em 1695, no dia 20 de novembro. Em homenagem a Zumbi, a data foi adotada no país como Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, em homenagem a Zumbi, certo? Porque esse aqui lutou contra a escravidão. No Brasil, existem muitos locais remanescentes que restam ainda de quilombos. As pessoas que vivem nessa comunidade, denominada quilombolas, mantêm diversas tradições de seus antepassados. Contudo, precisam lutar pela posse das terras onde vivem para manterem a sua cultura. Então, nós herdamos muito aqui, certo? Dos negros. Então, a atividade de vocês será o quê? Um trabalho. Vocês irão realizar um trabalho sobre a cultura africana, certo? Então, os costumes, as danças, a culinária, vai fazer esse trabalho e vai levar segunda-feira para outra nota de história, tá certo, pessoal? Então, a atividade será empreendedorismo e o trabalho sobre a cultura africana. Capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, os anexos, biografia, tá certo? Fiquem com Deus e tenham uma tarde abençoada.